Seja bem-vindo a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu, Deco Marquardt, e do meu lado, Ivan Lopes. Mudei a entrada, viu? Olha aí, ó. Mais uma vez, tu faltou dizer que tu é o sósia do Ricardo. Sim, não quis entrar nesse papo, mas já que tu entrou, estamos aqui com o sósia do Ricardo, o seu dublê. Dublê de careca. Isso, dublê de careca. Saiu um careca, entrou outro. Obrigado mais uma vez por poder estar aqui, Deco, poder compartilhar esse momento aí contigo. E vamos lá para mais um episódio do Tronocast. Mais um episódio. Mas não podemos começar antes de falar do nosso evento, Ivan, de 2 anos. Nossa TronoConf está chegando, falta aí um mês para acontecer. Então, no dia 7 de junho, a gente vai se encontrar a partir das 5 da tarde na Igreja Presbiteriana Independente do Estreito para comemorar juntos, né, Ivan? Mais 3 mesas como essa de podcast, um tempo gostoso de comunhão. Né? As crianças de 2 a 10 anos sendo ministradas e gratuitamente, né? Só entrar na nossa bio no Instagram e fazer inscrição para passar esse tempo maravilhoso com a gente. E falta pouquinho aí, né? 2 meses, nem isso. Não, um mês. Então, um mês aí do evento. 1 mês e pouquinho. É isso aí. Vamos lá. Muito bom. Vamos falar desse casal que está hoje com a gente, então? Esse casal lindo, maravilhoso, meus amigos. Os amigos que conheci há pouco tempo, mas que já são do coração, que fazem parte já das nossas vidas aí, não só da vida, como também de negócios, né? Então, estamos juntos aí. Vou deixar pro Deco apresentar aqui. Então, tá bom. Matheus e Sara Santana, muito obrigado pela presença. É uma honra para nós do Tronocast receber vocês. Obrigado, Deco. Obrigado, Ivan. Para nós é uma honra poder participar aqui desse episódio, né? Obrigado. Obrigado, rapazes, por nos receber tão bem aqui. É uma honra nossa, realmente, da nossa casa, estar aqui com vocês essa noite. Muito bom. E a gente sempre costuma começar, né, Ivan, perguntando de onde vem, né, como é que vocês se conheceram, como que foi a estrutura familiar de vocês, né, como é que foi a criação, né? Compartilhem com a gente. Bom, eu nasci ali, próximo à cidade vizinha aqui, a poucos quilômetros, na Bahia. Aqui do lado. Ali do lado, Itabuna, Bahia. Nasci lá, nasci em um lar cristão, né? Meus pais missionários da Assembleia de Deus e fui moldado aí nesse meio, né? E eu conheci a Sara lá em Itabuna, né? Quando ela foi participar de um evento lá na igreja, né? Onde ela assessorava uma cantora. Pode falar. A cantora Ludmila Ferber, né? Então ela era assessora dela, eu conheci ela porque ela ministrou lá na igreja que eu fazia parte. E nos conectamos e fomos nos conhecendo, né? É isso. Eu já sou de Goiânia, né? Nascida e criada em Goiânia. Vamos dizer que vim de um lar cristão, minha avó muito católica, né? E também na parte da minha mãe meio universalista ali, né? Cresci também no centro espírita, um pezinho no candomblé, na umbanda, mas sempre muita presença da minha avó, muito presente assim, né? Então indo às missas, enfim. E tive um encontro com Deus aos meus 11 anos de idade. A minha mãe e meu pai são separados, né? Nunca, na verdade, foram casados. E aí, quando eu fui tendo mais contato com a minha família por parte paterna, minhas primas, que eram da presbiteriana lá em Goiânia, me levaram para a igreja, né? A gente foi aproximando. Enfim, ali no acampamento da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, eu entreguei de verdade, né? Assim, minha vida para Cristo. Era aquela coisa que vivia o de ouvir falar, o de estar ali, mas não tinha ainda a consciência da fé e da decisão, né? Da tomada de decisão. E com 11 anos, eu mergulhei de cabeça nesse amor de Cristo e, graças a Deus, que é o que tem cuidado, como o meu bem falou. Eu trabalhei já, né, com a Ludmila Ferber. E aí, numa viagem de ministração, eu fui para Itabuna e lá nos conhecemos. Ele me conheceu. Quando ela viu o baiano, ela falou, não, E olha que ela morou na Austrália, né? E lá tem os surfistas, gringo de 2 metros e tanto, mas ela não encontrou um baiano lá na Austrália, então, né? É bem isso, desse jeito. Foi desse jeito a história. Isso já se fazem 11 anos, 11 né? anos já. Que a gente se viu, esse ano a gente faz... esse ano a gente faz o quê? Quantos de casado? 9 de casados e... É isso mesmo. Tu é daquele que não lembra as datas ou tu é do Data eu lembro, mas eu perco noção do tempo. Ah, tá. Porque lá em casa eu lembro das datas e minha esposa não lembra de nenhuma. Não, ele até lembra da data, mas é porque o tempo está passando tão rápido. Quando você faz as contas dos anos, Como você fala assim? é muito tempo, né? Na verdade, eu acho que são 11 anos que a gente se conhece e é isso aí.
Obrigado, linda. Pô, me aturar. E aí, Suportar. tá, mas aí se conheceram naquele momento e aí continuam morando lá? E como que foi esse processo? Não, então, nós, na verdade, como eu vivia viajando, né, nessa época da minha vida, trabalhando com ela, a gente viajava o país e alguns, né, o Brasil todo e alguns países. Então, eu fiquei lá, ele me adicionou nas redes sociais, voltei, né, continuei fazendo agenda, ele morando lá. Aí me adicionou nas redes sociais, deu aquela estudada no meu perfil. Aí fui conversando, coisa e tal, conversa vai, conversa vem. E aí lead foi. você tem. O lead você tem. E Isso aí, é história de marqueteiro. casei com um, gente. Então, Conversa vai, conversa vem, um lead você tem. e ali era dia 30 ou 31 de agosto e dia 7 de setembro, no feriado todo ano, ela ministrava numa igreja em Santo Antônio, né, ali na Bahia, no interior. Mas uma igreja muito amada e querida, que todo ano ela ia ministrar na conferência lá. Então, eu já sabia que daqui uma semana eu ia estar na Bahia de novo. E aí, a gente conversando e tal, e eu em Goiânia, né? Eu falei, olha, daqui uma semana eu vou estar na Bahia. Se você quiser, 300 quilômetros da sua cidade, ou 200 e pouco. 380 e tanto, quase 400. É? Aí, ó. Não é perto. Não. Mas é mais perto que Goiânia, que são muito 2.000 mais, né? quilômetros. Muito mais. E aí, enfim, aí acabou que ele conseguiu ir lá, né? Deu uma leve pressão para ele ir. Aí deu certo, ele foi, ele conseguiu conversar melhor, foi ele e um amigo. E aí depois, pouco tempo depois, ele estava em Goiânia para conversar com minha mãe, aí já foi conhecer a família, meu pai. Em dezembro ele já estava mudando para Goiânia e dali foi um processo assim. Muito rápido. Foi muito rápido, mas foi muito guiado por Deus, assim. Ele tinha uma estabilidade de trabalho, né? Ele trabalhava naquela época em concessionária de carros. E estava estável. E eu ficava assim, relacionamento à distância. Eu já tinha, ali eu tinha 25 anos. Meu primeiro namorado. Nós fomos, né? Um primeiro namorado um do outro. E aí eu falei, mas não dá, eu com 25 anos, querendo casar, ser mãe, o sonho da minha vida, falei, não dá para ficar nessa coisa à distância muito tempo, né? E aí ele ficou assim, linda, mas como é que a gente faz? Não dá para eu largar o trabalho, minha estabilidade aqui. Aí eu falei, fica tranquilo, que Deus vai fechar as portas que precisam fechar e vão abrir as portas que precisam ser abertas. Desde lá. Tu lembra, né? E Não, aí passou... Eu tô lembrando aqui agora as palavras, assim. E aí passou, acho que, coisa de 5 dias ou 7 dias. Eu tava no Nordeste, não sei se era Pernambuco, outro estado. E aí ele me ligou e falou assim, a empresa acabou de me desligar. Eu e mais um monte. Aí tava todo mundo meio assim, eu falei assim, eu não falei que Deus ia abrir e fechar... Não, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Então, se ele... Não tem como a gente casar à distância. Alguma coisa vai ter que acontecer, né? Para que a gente, se for da vontade de Deus que a gente fique junto, alguma coisa ia ter que acontecer. Enfim, ele pegou o acerto e em 10 dias ele estava mudando para Goiânia, de mala e cuia e tudo. Daí eu fui para o Rio de Janeiro, né, depois. Isso. Fazer um curso de produção musical, fiquei 45 dias lá no Rio de Janeiro. Onde eu aprendi produção musical, né, mixagem, masterização, áudios e fundamentos, foi bem legal, um intensivo. Aí depois dessa jornada no Rio de Janeiro, eu fiquei lá em Goiânia e já fui para morar mesmo, definitivamente. Definitivamente assim, né? Porque agora a gente está aqui. Sim. Na época. E essa ligação com a música, como é que surgiu na tua vida? Veio do ambiente familiar, né? Meu pai, ele tinha um grupo, um conjunto ali, onde ele se reunia nas praças para fazer cruzada, né? Bem nessa pegada. Todo final de semana, praticamente, estava viajando ali nas cidades vizinhas, e tinha uma equipe e tal. E eu estava participando desse movimento, né? Com as igrejas, os pastores e tal. E nessa cruzada, que geralmente acontece nas praças, né? As cruzadas. Os drogados, prostitutas, bêbados ficavam lá se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. E eu vim desse ambiente. Então, como era um ambiente muito musical, tinha instrumento em casa, bateria. Então, nasci nesse ambiente, né? Dentro de caixa de som, praticamente. E daí eu comecei a aprender, aos 14 anos, bateria na igreja. Comecei a tocar bateria ali, sozinho mesmo, autodidata. Com 16 eu comecei a tocar teclado, também autodidata. Olhando ali o DVD, né? Olhando a posição dos dedos, eu aprendi a tirar um solo de uma música em 3 meses.
E foi isso aí. Com 24 anos de idade, eu entrei no conservatório em Goiânia para estudar piano popular, para especializar um pouco mais, mas veio de casa mesmo, de berço. Uhum. Aí já estavam juntos. Já, em Goiânia, sim. Goiânia, sim, é. Goiânia, sim. Show. Mas antes disso tem aquela tua passagem pela Austrália, né? Antes de vocês se conhecerem. Sim, então... Bom, da minha jornada ali, quando eu converti mesmo, já na Presbiteriana a gente tinha um grupo de missões, que era o Grupo Rede, bem da década ali dos anos 2000, que a gente dançava na praça, enfim. Ali com 14 anos eu fiz minha primeira viagem missionária, que na verdade foi com outro grupo da Presbiteriana Maranata, lá em Goiânia, que era o Cumbaiá. Nós fomos para a Europa, para a Inglaterra, ficamos 45 dias na Inglaterra ali, fazendo trabalho missionário nas igrejas, e dali meu coração pulsava, porque o meu sonho de criança sempre era casar, ser mãe, e quando eu converti, eu senti muito forte que Deus me chamava para participar de uma revolução, por Ele, assim, sabe? Então, eu indo na igreja, eu entendi que era realmente transformar, né? Ter uma vida transformada e ser usada por Cristo, por Deus, para fazer aquilo que Ele nos chamou, que é ide, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Então, ali eu já comecei a viajar com 14 anos, depois com 15 eu voltei para a Europa, mas aí já foram para outros países, não só a Inglaterra e Escócia, e eu fui para Polônia, Suíça, enfim. E naquela época a Hillsong, né, o United estava muito, né, crescendo no Brasil e tudo mais. E eu senti que Deus falou que um dia eu ia para aquela nação. Desde pequeno eu era apaixonada na Austrália. Eu chegava com minha mãe, eu lembro que eu falava assim: mãe, se acontecesse uma guerra no Brasil, para onde a senhora fugiria no mundo? Minha mãe: que papo é esse, minha filha? Eu criança, né? Eu ia para a Austrália, lá, Austrália. E naquela, imagina, gente, 30 anos atrás, a Austrália era nada, né? Ninguém... Aí minha mãe: Austrália, o que você vai fazer naquele lugar? Eu falei: é uma ilha enorme, é clima parecido com o Brasil, lá deve ser bom de morar, né? Na minha ideia. E é cercado por água. Se alguém, dá para nadar, dá para fugir dali, né? Criança. Enfim, e aí com a Hillsong, aquele sonho e desejo só foi aumentando. E no final de um DVD eu vi a Darlene, né? Falando sobre a escola bíblica que eles têm lá, que é o Hillsong College. E aí eu falei: caraca, eu vou estudar nesse lugar. E aí foi ensino médio. Aí na época de entrar na faculdade, eu venho de uma família de pessoas formadas em direito, né? E eu falei assim: cara, mas eu queria fazer escola bíblica. Mas imagina, eu convertida assim, né? Em casa, falar para minha mãe que eu ia para escola bíblica, até meu pai. Meu pai é pastor da Presbiteriana, lá em Vianópolis, que é uma cidade do interior de Goiás. E aí, enfim, minha mãe: não, tu vai estudar. Aí eu cheguei para minha mãe e comecei a fazer direito. E aí eu falei assim: gosto, porque eu sou muito justiceira, muito querer fazer as coisas, né? Resolver e ajudar. Mas eu sentia no meu espírito que não era aquilo que Deus tinha para mim. Aí eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu vou para a Austrália, eu vou estudar lá. Aí ela olhou para mim e falou assim: o quê? Austrália? Vai fazer o que lá? Eu falei assim: eu vou estudar lá, mãe. Naquela igreja das músicas que você fica escutando em casa. Falei assim: sim, Deus quer me levar para lá. E ela riu de mim e falou assim: eu quero ver onde seu Deus vai te levar. Aí eu olhei e falei: era tudo que eu precisava, porque agora ela vai ver onde que meu Deus vai me levar. E aí depois de um ano, a gente estava indo para a formatura do meu irmão em Brasília, que em direito também. Ela no carro, ela olhou para mim e falou assim: tu pode se organizar que você vai para a Austrália, porque Deus falou para mim que você vai para a Austrália. Eu falei: Deus tem que ter falado mesmo para ela. E ali a gente teve uma conversa muito, né? E foi um preparatório de outro ano, né? Porque, enfim, para ir para lá é longe, o financeiro e tudo mais. A gente se organizou, chamei meu pai para a gente conversar, né? E tudo.
Então, ali eu vivi 4 anos da minha vida estudando escola bíblica. Depois que eu terminei, eu fiz 2 anos de louvor e 1 ano de pastoral. Depois eu comecei a fazer teologia. Fiquei doente nesse meio, enquanto eu fazia teologia. Tive uma crise de identidade paternal com Deus, enquanto eu fazia o curso. Mas eu entrei numa depressão, assim, que tive eczemas na pele. Lá o pessoal não sabia muito tratar esse tipo de doença. Aí minha avó, na época, ainda era viva, falou, filha, vem pro Brasil, se trata aqui, depois você volta. Enfim, vim e não voltei porque Deus tinha os propósitos dele. Eu amo aquele país e vivi muito milagre, muito sobrenatural de Deus ali. Fui curada ali. Teve até, eu compartilhei já com o Ivan um testemunho de... A gente estava numa cruzada, na época a cruzada do Benihim, estava muito famoso, o livro Bom Dia Espírito Santo, aquela coisa toda. E eu tinha uma amiga, a Nathalie, né? Tem uma amiga, a Nathalie, que ela tinha machucado a perna num culto de jovens lá da igreja, enfim, e rompeu mesmo, sério. E aí, durante a cruzada, eu falei assim, Nathalie, vamos lá na cruzada, vamos ver o que Deus tem para nós, eu te levo lá, né? Enfim, e curiosos também para ver como é que seria. Enfim, chegando lá, ele chamou a época na hora de orar pelos enfermos, pediu para todo mundo que quisesse oração que descesse. Ela estava impossibilitada, desci lá com ela e fui orar, né? Ela do meu lado, eu fui orar por ela até que viessem outras pessoas. Do nada, eu só sinto a mão dela assim em mim, forte. E ela começando a orar e orar pesado. E eu comecei a chorar. E ela foi e colocou a mão na minha barriga, assim. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? E eu começando a chorar, aquela coisa assim. E ela chegou, ela orou muito por mim e falou, em casa eu te conto o que aconteceu. Ficamos lá no testemunho, aí ela chegou assim, Sara, quando você foi orar por mim, Deus virou para mim e falou assim, por que eu te trouxe aqui? Aí eu falei para Deus, ela me contando, né? Talvez para o senhor me curar? Aí ele falou assim, eu não te trouxe aqui para você ser curada. Eu te trouxe aqui pela Sara. Ela, pela Sara? Mas o que a Sara tem? Aí Deus falou com ela, qual que é o maior sonho da Sara? Ela, sei lá, casar? Ela, não, ser mãe. E alguém tinha feito um trabalho para mim, e aí Deus colocou a mão dela na minha barriga. E ela viu meu útero preto, com uma linha, assim, toda enrolada preta, assim. Falou que alguém tinha tentado fazer algo contra alguém com muita inveja, tinha tentado fazer algo contra, mas que eu era filha dele, que ele não ia permitir aquilo, e que ele tinha me levado naquele momento para, na verdade, ele me curar ali. E aí ela viu a mão de Deus entrando dentro de mim, puxando esse fio preto, né? E aí Deus falou para ela assim, fala para Sara que quando ela chegar em casa, ela vai fazer xixi e vai sair um negócio preto no xixi dela. E ela tá curada porque, tipo, em filho meu ninguém coloca a mão, né? E foi batata. Quando ela me contou tudo, eu fui no banheiro, saiu um negócio preto, assim, no meu xixi, na minha urina. E dali, assim, enfim, ali vivi muita provisão financeira, né, de não ter o que comer, e Deus mandar, assim, gente, fazer compra de supermercado, entregar uma oferta que eu nem sei quem entregou, de pessoas conhecerem a Jesus através, né, de um sorriso no palco servindo, né, que eu fazia parte do coral, enfim, são várias histórias, mas tudo para a honra e glória do Senhor, que sempre cuidou e cuida dos filhos dele. Então, já tenho 36 anos, mas já tenho uma carga aí, uma estrada vivida assim com Deus e glória a Deus, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E quando voltou, foi trabalhar com a Ludmila logo em seguida? Isso, então, quando eu voltei, eu já via com uma carga, porque quando a Hillsong United vinha para o Brasil, eu fiz 2 turnês com eles. Eu viajei com eles, uma turnê que eles fizeram em Porto Alegre, São Paulo e outra cidade, uma que eles fizeram em Brasília também. Eu vim. Uma eu já estava aqui, na verdade, e a outra eu vim de lá para cá. Então, foi maravilhoso. Aí, quando eu voltei,
uma amiga minha trabalha com produção de shows. E ela era responsável pela agenda da Ludmilla. E aí ela falou assim, Sarinha, você vai ficar... Por que você não trabalha no meio? Porque, cara, tu é expansiva, tu é comunicativa. E sim, você já não se ilude com cantor. Porque quem já morou lá fora, assim, vê que os caras é gente como a gente. Né? Não tem... O latino tem essa questão muito forte de idolatria e tudo mais, né? Dentro das igrejas a gente vê isso muito acontecendo com pastor, enfim, com vários cargos, vamos dizer assim. E eu falei assim, trabalhar, eu gostaria, né? Amo viajar e tudo mais. Ela falou assim, olha, a assessora da Ludmilla está saindo e eu posso fazer a conexão, se você quiser, mas o trabalho é assim, é viajando. Você viajar na folga de todo mundo, né? Porque final de semana você não está em casa. O meu final de semana era uma segunda e terça, né? Ou uma terça e quarta, enfim. E aí foi ela que, uma das minhas melhores amigas, que fez essa conexão nossa. E aí eu comecei a viajar com a Ludmilla. No outro ano é que, né, eu já trabalhava há 1 ano e pouco com ela. No segundo ano que eu conheci meu bem. Aí de lá, assim, eu já sabia que não ia ser compatível, né? Trabalhar viajando, querendo casar, ser mãe. É uma vida, mas não que é incompatível, porque hoje várias fazem, né? Mas que naquela fase, naquele momento que eu estava vivendo, seria mais difícil. Então ali eu já conversei com ela pouco tempo depois, pedi para sair e ela foi tocar o ministério. Deve ter sido incrível esse momento com ela também. Foi de muito aprendizado, assim. Deus vai nos tratando no deserto, no vale, nos momentos felizes, assim, né? É muito difícil viver na estrada, né? É muito difícil, é cansativo, às vezes é muito sozinho, né? Eu me diverti muito com os meninos, a equipe era maravilhosa, assim. A Ludmilla também foi responsável muito pelo mover de Deus, né? Que a gente viveu no Brasil. Sim. As músicas dela foram de muito choro e entrega dela e relacionamento dela com Deus. Então, foi uma mulher que foi especial, né? Teve os momentos ali no final que ela já estava bem doente, enfim, teve as questões pessoais da vida dela, como todos nós passamos, mas ela nunca se afastou de Deus, né? Então, ver a resiliência dela... Até o fim. Até o fim, foi. E ela tem uma música que fala de ser fiel até o fim, né? Então, foi bem especial, foi uma época especial. Deus tem sido muito bom, eu experimentei e vivi várias coisas assim, que Ele deu oportunidade e foi bem legal. Muito bom, muito bom. Eu lembro que eu me converti em 2008, né? Apesar de vir de uma família cristã e tal, mas vou deixar essa história para outro dia, porque senão eu vou tomar o tempo de vocês. Mas eu lembro que em 2008 eu via muito Ludmilla. Muito Ludmilla lá em casa. Eu e a Nana era Ludmilla o tempo inteiro. Então ela fez parte realmente desse movimento, né? Fez, e ela levava, as pessoas vinham, assim, você via a sede, às vezes a pessoa não era nem por idolatria, mas era questão assim, tipo, nossa, nos meus momentos mais difíceis, você estava ali, era alta madrugada tocando, ou era ouço Deus me chamar, ou sabe, assim, porque você se conecta, a música traz esse poder de conexão com as pessoas, então às vezes a pessoa, quando vier aquela emoção, não era do... Meu Deus, mas era tipo assim, cara, nos meus medos, nas minhas alegrias, nos meus choros, nas minhas angústias, era o teu ministério que meio que me carregou, assim. Então, é algo muito poderoso, o poder que a música tem. E não a música só, mas Deus, né? Através, o louvor. Porque é música por música, qualquer um faz, mas o Espírito Santo move, né? Então, curas, ver pessoas sendo curadas no ministério, nas ministrações ali. Eu tive a oportunidade de ir para a África com eles ali, para Luanda. Então, assim, cara, é impressionante, assim, ver o que o Espírito tem feito no globo, né? Não só no nosso cotidiano, nas nossas coisas assim, mas ao redor do mundo, assim. E usar o som da igreja dele para fazer é bem legal. Muito bom, é muito bom. Privilégio. E o que estamos fazendo agora em Florianópolis, né? Quando que vocês vieram para cá? Julho de 2021. Isso. Julho de 2021. Agora. Vai fazer 4 anos em julho. Moramos ali em Palhoça. O que trouxe vocês para cá? Família, meu irmão. Foi né? família. Foi mais família mesmo. Minha avó faleceu.
Estava em Goiânia em 2020 Estávamos- até 2021. Isso, nós estávamos lá em 2020. Isso. Em 2019, eu descobri que estava grávida. Isso. Em dezembro, 4 dias antes da minha avó falecer. Né? Minha avó tinha Alzheimer. E aí ela faleceu. E meu irmão já morava aqui há uns 19 anos na época, né? E ele sempre quis juntar a família. Nessa época, nós morávamos com minha mãe, em Goiânia, né? E aí meu irmão falou, cara, eu quero... Vamos juntar. Agora que a vovó faleceu, a família somos nós. E numa viagem que a gente veio para cá em 2018, nós gostamos muito. Eu já conhecia, né? Eu não conhecia. achei Ele não incrível. conhecia o Sul, a gente fez uma... Fizemos aquela rota romântica ali, né? Descemos em Gramado, Bento. descemos em Porto Alegre. Em Porto Alegre, pegamos um carro. Pegamos um carro e fomos Bento Gonçalves, tudo, Caxias, Até Cambará do aqui, Sul, viemos subindo Canela, Gramado, até chegar em Florianópolis, Urubici, meu Deus, Uhum. muito bom. Só lugar ruim, só lugar horrível. Muito boa a viagem. Mas ele, já que eles não falaram, eu vou falar, tá? Eles têm um café, um rico de um café. Carpe Diem, lá na Pedra Branca. Foi onde eu Sim. conheci o Matheus. que legal. E aí, porventura, conheci a Sara também, acho que na Isso. sequência ali, coisa de 2 dias de diferença. É. Mas é um café que reúne... como é que eu vou falar, cara? Ele reúne pessoas, mas ele reúne fé e esperança. Porque o Matheus fez uma... O Matheus tem um café que ele mesmo montou, né? Que é uma reunião de homens que a gente fala, né? Glorifica o Senhor e traz justamente algo muito parecido com o que a gente tem ali no front, né? E ele fez esse movimento e está criando corpo cada vez mais pessoas, mais homens estão presentes, né? Ali fiz questão de falar justamente porque o Carpe Diem fez isso, o Matheus fez isso através do Carpe Diem, que foi... Porque todos que estavam ali simplesmente passam pelo café e o Matheus, comigo, ele foi essa estratégia. Ele chegou, olhou e disse assim, posso sentar aqui? E aí, nisso... Você lembra, querido? Foi bem desse jeito. Posso usar o carregador aqui? Tá aqui na sua mesa? Assim, pode. Como é que surgiu essa ideia, né? Do... De reunir os homens ou de fazer esse movimento? Já é algo que queima no meu coração há bastante tempo, né? Reunir pessoas para falar sobre o amor de Deus, a mensagem do Evangelho. Só que a gente fica esperando o momento adequado e nunca chega, porque não existe esse momento adequado. É hoje. Não é amanhã, 7 da manhã, ou no domingo. É hoje, é agora. Criar o grupo aqui e começar a convidar pessoas, né? Então, por muito tempo, eu procrastinei, né? Não, quando tiver tempo, quando acontecer isso, Não. É na caminhada, né? Na jornada que nós vamos sendo aperfeiçoados naquilo que Deus tem para as nossas vidas e para a vida do outro também. Então, muitos desses amigos aí conhecem apenas o Matheus Negócios, né? O Matheus Business, Matheus Empresa. Não conhecia esse lado do Matheus Fé, cristão. Eu falei, cara, eu preciso entregar para eles um grande negócio, né? E o grande negócio da nossa vida, o Big Plan, que é o quê? O amor de Deus, né? Então, a mensagem de fé e esperança para essas famílias, esses casais também, que assim como eu, né, nós precisamos ali ser forjados diariamente, né? Tanto na questão profissional, caráter, princípios, familiar também. Então, são pessoas que estão ali próximas já. O grupo hoje já tem mais de 35 homens. Uhum. Tem mais alguns outros ali logo vai passar de 50, porque o pessoal está chegando bastante. E todos que pedem para que eu adicione um amigo ou outro no grupo, eu deixo muito claro ali qual é a visão do grupo, que é compartilhar a mensagem de fé e esperança à luz da palavra de Deus. E, por consequência, ali você vai fazer um network com um irmão e apresentar aquilo que você faz profissionalmente também e ser ali um para servir o outro, né? Ajudar. E um sendo forjado ali pelo outro. A ideia do grupo é essa comunidade mesmo, para cada um se apoiar, né? Claro que é muito recente, tivemos 2 ou 3 encontros, mas a ideia é cada vez mais ficar unido e um se fortalecer mesmo, compartilhar as dificuldades, os desafios, né? No lar, profissionalmente. A ideia do grupo é essa aí. Uhum. Muito legal, muito legal. Pouco do que a gente vive, né, Ivan? Ivan, a gente tem um GD, participa junto de um grupo de discipulado, e a ideia é essa mesmo, é a gente se encontrar como homens, né? E acho, Matheus, que é um movimento que cresceu muito nos últimos tempos, dos homens em si, estava precisando, né? Sim. Que as mulheres se deixar... Isso que eu ia falar, né? sim, porque a mulher é muito fácil a gente se juntar para tomar um cafezinho, reunir, chorar e sorrir. Isso sai muito fácil, né, da mulher, de pedir ajuda, pedir conselho. Agora, para o homem é mais difícil. E eu, como esposa e mulher ali,
via também muita dificuldade das mulheres, assim, poxa, meu marido não se abre, ou não tem tanto tempo para amigo, ou às vezes está passando uma dificuldade que ela está vendo, mas o homem às vezes não quer, acha que é colocar um fardo na esposa, compartilhar certas dificuldades, ou colocar um peso. E ele já vinha com esse sonho, já vinha há bastante tempo. O Senhor já tinha colocado no coração dele. Aí até que uma amiga apareceu lá uma manhã e chorou muito para mim. Eu parei de trabalhar assim, fiquei, acho que foram umas 2 horas. Aí eu voltei para ele e falei assim, não queria compartilhar o que ela falou, né? Só falei assim, eu acho que o teu grupo de homens tem que começar. E eu acho que tem algumas pessoas que Deus vai colocar no teu coração. E na hora que eu falei assim, ele falou, pô, pensei nisso. Aí ele já mandou mensagem, falou assim, sábado vamos começar. Eu acho que foi o empurrãozinho, porque todos nós estamos e somos sedentos por algo, que é a presença de Deus, mas nem todo mundo sabe que é isso o que somos sedentos por, né? Então, tem homem que não conhece a Cristo, que vai, tem homem que a família é cristã, mas ele se desviou no caminho, enfim. Outros se dizem cristãos apenas para censo do IBGE, né? Sou cristão, para colocar na bio do Instagram. Então, existe um anseio em cada ser humano, né, por algo, e esse algo é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus. Então, é desconhecido para essas pessoas até que seja apresentado. Então, esse grupo é justamente uma oportunidade de apresentar Deus para aquela comunidade ali da Pedra Branca. E, claro, essa situação que a Sara passou foi um impulsionador, né, para poder gerar isso aí. E não significa que por liderar esse grupo eu esteja menos ou mais preparado, porque todos nós estamos na jornada da caminhada. E tem uma frase que eu digo que é: diante da cruz, todos temos a mesma estatura. Não existe diferença. O meu pecado é maior. Todos diante da cruz temos a mesma estatura. Não tem diferença. Então, isso ajuda também a eu entender que, tá todo mundo aqui na caminhada, né? Até aqueles que ainda não conhecem a Deus, tá na caminhada de conhecer. Então, meu papel nessa jornada, o caminho é logo ali. Vamos caminhar mais um pouco. Mas eu não sei como... Eu tenho um mapa aqui. Você vai compartilhando esse conhecimento aí com eles também, né? E sendo forjado, moldado. E acaba que nesse processo todo também eu estou sendo muito moldado, né? Muito aperfeiçoado, porque o grupo, coincidentemente, né, fala sobre fé e esperança. E é algo que eu tenho vivido, meu Deus, assim, de Deus forjar, né, em mim, na minha casa, fé e esperança. E a Sara, ela tem muito mais fé do que eu. Você viu aí os testemunhos dela. E eu ouvindo você falando aqui, falei, caraca, uau, quanto testemunho. Tem demais, né? E Deus sempre provendo, né? Sim. Sempre provendo. E ela fala, até esses dias foi engraçado, teve uma situação em casa lá, eu falei, cara, eu tenho que fechar um contrato, alguma coisa, porque eu tenho uma agência de marketing, né? Ela, você tem que confiar, alguma coisa do tipo. Eu falei, tá, é para confiar. Você tá falando que é para confiar, vamos ver se Deus vai fazer mesmo. Vou confiar, vou entregar. Você tá falando que é para confiar, vou descansar. E aconteceu, Deus foi lá e fez. Falei, linda, Deus fez. Ou seja, e se eu for analisar o repertório ali, né, os feitos de Deus são muitos, foram muitos, né? Então, assim, seriam incontáveis, talvez. Só que você acaba caindo ali no cotidiano da vida, isso acaba sumindo da sua mente. Então, quero trazer à memória, né? Aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Que é aquilo que Deus fez, faz e vai continuar fazendo. Inclusive, sobre isso aí, tem uma frase que as pessoas costumam colocar, né? Que eu não suporto essa frase, que é Deus ainda faz milagres. Como se o prazo fosse até 1º de maio. Tipo, depois ele não vai fazer mais. Não. Deus, ele é um milagre, né? E o que ele fez na cruz através de Jesus, um milagre maior, né, para nós, né? Então, assim, não tem Deus ainda. Deus é um milagre, ele faz milagres, ele é tudo isso envolvido, né? Então, é bem isso aí mesmo. Ele faz todos os dias. Todos os dias, toda hora, né? E o grande milagre, claro, a salvação, né? Nós não sermos consumidos é o grande, né? É o grande milagre, né? É impressionante. E permanecer também, né? Permanecer nessa questão da caminhada de fé e tal. Permanecer como casal também, né? Que hoje virou muito descartável essa questão do relacionamento, né? Se a gente for pegar e olhar os motivos para desistir, são muitos, mas os motivos para continuar deve ser ainda maior, né? Então, permanecer para mim assim também hoje é algo que tem falado muito, né, no meu coração. Permanecer, mesmo além das adversidades, além dos desafios ali, permanecer.
A jornada ela pode ser pesada, mas ela pode ser mais leve quando a gente tem pessoas ali para nos ajudar, para ser suporte, né? E esse grupo também, ele surgiu também com essa ideia aí, né, Ivan? É isso aí. Como é que vocês lidam, né? A gente aqui tá falando para casais, para famílias, né? E aí tu estava compartilhando as coisas aqui agora. Então, o empresário, além do café, tem a agência de marketing, né? A esposa, a filha é a Ana, né? Isso. A Ana tem 4 anos. Isso. 4 anos, né? Como é que vocês lidam com todas essas pressões do dia a dia, né? Com as coisas que acontecem? Como que vocês, como casal, compartilham as coisas? Nem eu sei, tá? Se tiver receita, alguém pode ajudar a gente aqui. Nem eu sei. Porque é uma grande verdade, né? A gente vai aí um dia de cada vez, um minuto de cada vez, né? Na verdade, Se o desafio é manter a família sempre unida, né? Eu acho que é o desafio e a nossa prioridade. Então, por exemplo, eu tive o privilégio, quando a Ana nasceu, de me dedicar, né? Eu engravidei na pandemia, né? Fiquei sabendo que estava grávida em dezembro e a pandemia estourou em março. Então, eu tive o privilégio de curtir a gravidez em casa, tive o privilégio de não ter que voltar a trabalhar. E como foi um planejamento familiar nosso e um sonho, aí esse sonho era, né, meu desde pequena, o meu bem assumiu essa questão do trabalho por bastante tempo. Até a ideia do café, a oportunidade surgiu. Eu tenho um sócio, né, no café, e eu sou formada em gastronomia também. Então, além da parte ali espiritual, ali de ter feito os cursos e tudo mais, eu sou formada em gastronomia, eu sou doula, eu fiz curso de terapia do sono do bebê, quase 1001 utilidades, né? Já tá preparado, né? O Pois currículo é. extenso. Tá Mais chegando, 5 né? meses aí, você vai Já ter que usar tá as aí. tuas Todas as É. técnicas, Ivan. técnicas de Sim. doula. Sim, Jéssica, pra quem não sabe, Já tem É. 4 meses já. a gente vai já falou em fechar outro 4 episódio, agora. né? Mas Ivan será pai, Jéssica grávida, né? Tá de quantos meses? Vai fechar 4 agora. Vai fechar 4, daqui a Tá 5 meses vindo o nasce João. o João. Tá vindo Um menino. o João. Eu ia perguntar, eu falei que sim, o João, eu falei, ai, será que já sabe que é João, né? Eu já sabia antes, né? Eu Do lado, isso aí pra mas ti. já. Deus tinha te contado? Já. sabia? Já Te tinha. contei isso aí. Não me falasse. Não? Aproveita no ar aqui e compartilha, porque eu Tá não tô sabendo disso valendo. A gente tava naquela de qual é o sexo do bebê e tal, e faltava 2 semanas pra fazer a revelação, né? E aí eu tava lendo justamente João. E aí eu tava lendo João, só veio aquele suspiro no meu ouvido dizendo que o nome ia ser João. Não precisava mais. E aí eu só parei a minha leitura e disse assim, amor, tá escolhido o nome. E ela olhou assim, eu disse, vai ser João? Ela, mas tu não sabe que vai ser menino. Eu sei que vai ser menino, porque Deus já me contou. Vai ser João. E tem uma outra curiosidade que eu não sei se eu falei já aqui, mas o meu nome na Bíblia russa é João. Ah, é? Olha. E o nome do meu médico era João Ivan. E aí ficou só Ivan. Então, Muitas coincidências, legal. mas enfim. João Cidências nasceu. João Cidências. Vamos ter um bebezinho por aí logo. Enfim, então, meu bem, ele assumiu, né, essa parte toda e eu pude ficar com a Ana. E quando teve a oportunidade do negócio ali, do Carpe Diem, que o sócio, né, me chamou, no caso, para eu vir com a parte de comida, com a expertise ali, de gastronomia e tudo mais, é que eu voltei para o mercado de trabalho. E aí a Ana estava com 3 anos, na época ela vai fazer 5 em agosto, né? Aí ela estava com 3 anos na época e ele viu a necessidade minha como mulher. E ele foi muito sábio na época de entender, tipo, isso não é porque nós precisamos, é porque a Sara precisa sair um pouco, né? O cordão umbilical ele já tinha sido cortado, mas eu estava vivendo full time, né? E chega uma hora que você fala, não, já está crescendo, já dá para ter uma vida social um pouco, né? Melhor. E ele pausou a carreira dele para eu inaugurar, assim. Continuou atendendo alguns clientes ali, mas reduziu de forma... mas ele reduziu a carga horária dele de forma bem drástica para que eu pudesse estar ali trabalhando e ele mais com a Ana, porque ela não ia para a escola ainda.
Aí acabou que quando ela atingiu uma idade que a gente achou que ela deveria, né? Que ela poderia, não deveria, mas que ela poderia ir para a escola. Nós colocamos e aí vamos nessa. Às vezes ela atende mesa ali no Carpedinho à tarde, quando ela volta da escola. É levar a família vai junto no balaio, né? Essa semana eu tive reunião, ele foi atender um cliente, ela foi junto. É enlouquecedor, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. É uma loucura, né? É uma loucura, porque a gente sabe que passa, né? Ou a gente olha para ela o tanto que está crescendo. Nossa. E aquele amor, e ela falando mamãezinha, e eu saboreio cada mamãezinha, apesar das vezes serem tantos que a gente surta, mas aí eu me olho e olho minha mãe que voltou a morar em Goiânia, que, né, ela veio para cá conosco, não se adaptou e voltou para Goiânia. Então aqui estamos eu e meu irmão e minha mãe lá. E eu falo, cara, minha mãe deve ansiar, ter tanta saudade. Então assim, eu começo a olhar para Ana com os olhos da minha mãe, que tem uma filha adulta, mulher, e que um dia me olhou com esse olhar, tipo, um dia esse mamãezinha vai acabar. Então eu já escuto cada mamãezinha com a saudade de escutar, sabe? É meio louco, assim. Sim. Mas, enfim, aí a gente vai nela. Eu acho que é trazendo a família na jornada. E quando a gente não perde a nossa lista de prioridades, as coisas dão certo, né? Às vezes, quando eu falo, eu não tento equilibrar todos os pratos, a gente não tenta, alguns pratos vão cair, porque é de acordo com a necessidade. Muito legal ter essa consciência. Porque assim, cara, às vezes a gente só não pode cortar a prioridade. É Deus, família, Ministério, trabalho, o restante. Então, se a gente sabe as prioridades, mas às vezes, né, a gente tem que saber equilibrar. Teve, por uma época, a gente não estava conseguindo congregar, porque eu não podia deixar o estabelecimento sozinho. Eu não tinha uma equipe que eu pudesse confiar nenhum dia. Na época de inauguração, eu trabalhava 17, 18 horas em pé sem sair do café, porque se eu saísse, o pessoal ia fechar a porta e ir embora, porque são fases, mas a gente entender que existem prazos, aí acho que a gente, como família, acaba que fala, calma, isso aqui, onde a gente está, não quer dizer que vai ser isso para sempre. Né? A correria da vida não quer dizer que isso vai ser para sempre. Na rotina da criança pequena ou da criança que não dorme, que você fala, ai meu Deus, será que algum dia eu vou voltar a dormir uma noite inteira? Tu vai. O teu hoje não quer dizer o teu para sempre. Então, quando a gente tem, né, pelo menos isso funciona para mim, a forma como eu consigo e fala, hoje é só mais um dia. Amanhã as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã é um novo dia. Não precisa ser tão difícil. Né? É o famoso um leão por dia, e assim a gente vai indo e olha para trás e fala, nossa, já foram quase 5 anos desse jeito e até aqui Deus nos tem sustentado. Eu acho que é bem isso, assim, a gente ser bem, não é direcional, assim, mas certeiro nas coisas que a gente precisa fazer. Né? Intencional, era essa palavra que eu queria, assim. Eu acho que acaba que a gente consegue. Algumas coisas falhando mais, outras acertando melhor, assim. Mas, pelo menos com a Ana, a gente tem muito orgulho daquilo que a gente, do ser humano que a gente tem criado, né? Que Deus confiou nas nossas mãos e a gente tem, no melhor que a gente pode, tem feito um excelente trabalho, né? Com ela, preparando ela para ser uma guerreirinha aí do Senhor. E já é maravilhosa. É, maravilhoso. É um conjunto de coisas, né? Eu tenho 4 filhos, a gente acabou não entrando nessa história antes, mas eu tenho 4 filhos, o Ivan conhece todos. Uau. E tem coisas que a gente precisa falar, né? Então, desde cedo, a gente fala sobre a criação do mundo, sobre Deus, sobre as histórias e tudo mais. A gente fala. Sim. Mas tem coisas que eles veem a gente. Sim. Né? Então, a relação de vocês, ou a relação né? Como é que eu me relaciono com a Nana, minha esposa, Sim. vai falar muito para eles. Às vezes, muito mais do que aquilo que a gente está falando, né? Então, dentro desse caminho, a gente vai errar muitas vezes, né? A minha oração, muitas vezes, é para que eles, o mais rápido possível, compreendam que o papai e a mãe erraram. Sim. E que entendam que isso fez parte de um processo de alguém que quer acertar, né? Ou até que coisas que eles acham que a gente errou porque eles entendem o mundo de forma diferente. Né? Eles não olham, muitas vezes, o mundo pela mesma ótica que a gente olha. Hoje eles estão com quantos anos? Tem de 14, de 12, de 8 e de 5. O 5 é o mais novo. O de menino, de 5, e aí são 3 meninas, né?
E o Olha, rapinha do tacho bem É. menino. Então- A gente conversa muito porque vem vindo uma criação muito, ai, criança, trauma, não pode, meu Deus, não pode fazer isso com um ser humano tão pequeno, a gente não faz isso com ciclano. Eu falo, cara, nós somos também resultado dos nossos traumas. Não existe uma pessoa É que... isso. Porque trauma não é necessariamente um trauma. Trauma são coisas que, tipo, te marcaram no decorrer da tua vida. E não tem como, gente. Não tem como ter uma criação que não vai gerar trauma. Se você ama demais, você vai mimar demais. Ai, não existe amor demais. Gente, ali eu vejo famílias assim... Tem como errar. Não é o amor demais. Porque amor é amor. Não tem... Talvez a permissibilidade. Justamente. ser permissivo Então, em algumas é porque eu circunstâncias. amei demais. Não, tu amou, amor. Agora, o que é a consequência? O ato da consequência desse amar demais que você quer dizer, né? Então, eu falo, pessoal, ai, que tipo de criação vocês dão pra Ana? Bíblica, cristã. Se precisar de corrigir, de chamar atenção, a gente corrige, chama atenção. Não tô falando de espancamento, nada disso. Mas ela não se cria conosco. Somos liderança É isso na aí. vida dela. Ela tem um pai e uma mãe para responder. Sabemos da idade que tem e que ela não é uma adolescente, não é um adulto. Então, a gente sabe o que cobrar e o que falar assim, opa, às vezes a gente vem muito firme, calma aí. Ela tem 4 anos. O que na cabecinha dela tá, né? É se colocar muito no calçado do outro, mas alto lá, calma aí. Aqui tem gerência, né? Então, e hoje em dia tem sido mais difícil a gente se posicionar dessa forma no mundo do que tá, porque se você fala alguma coisa contra a correnteza, meu Deus, né? Até falar na nossa fé, hoje em dia você tem que tolerar tudo, mas ninguém quer te respeitar. É respeito a todos, desde que seja o todo, seja aquilo que você está pensando, porque se é contra aquilo que você está pensando, você é o primeiro a julgar ou brigar. E a gente tem se preocupado muito porque sabemos o que vamos viver como sociedade, né? A palavra é uma e ela vai se cumprir. A gente tem esperança por dias melhores, mas a gente sabe os dias que já estão vindo, né? E a gente tem preparado. A minha preocupação não é onde a Ana vai estudar, não é a profissão que ela vai ter, né? Na minha preocupação, e creio que a nossa preocupação, né, da nossa casa, dela ser uma serva fiel ao Senhor, dela estar pronta, tá espiritualmente madura na idade, né? Toda noite a gente faz um ritual com ela para colocar ela para dormir. Nós lemos um texto da Bíblia com ela. Nós já estamos na 4ª Bíblia infantil com ela, porque a gente termina a ler, volta, termina a ler, compra uma nova. Agora compramos uma bilíngue, porque quando eu terminar em português eu quero ler em inglês com ela. E aí, depois que nós lemos, nós dizemos 10 verdades sobre a vida dela. Né? Que eu pego um pouco de fruto do Espírito com coisa. Então eu falo, filha, você é amada, você é imagem e semelhança do Deus vivo, você é amável, você é generosa, você é próspera, você é bondosa, você é alegre, você tem domínio próprio, sabe? Vamos falando 10 coisas variadas todos os dias e depois oramos por ela. E ela segue essa rotina à risca. E ela já chega assim na hora de pegar a história, ela está começando, ela já sabe as letras, ela está querendo começar a ler. Ela fala, essa é a história de tal. Eu falo, filha, quem que era tal pessoa? Ela fez isso, isso e aquilo. Então, assim, é impressionante ver. E na oração que nós fazemos, eu falo assim, filha, que você já tem um relacionamento íntimo. É isso que eu espero que a minha filha tenha. Um relacionamento íntimo com o Senhor, sabe? Então, ela está no mundo, a gente está criando ela, né, nesse mundo, mas que ela seja uma luz no meio das trevas, né? Então, a gente é realmente bem intencional, né, amor? Na criação dela. E o desafio dentro desse papel todo aí é porque ela vai para a escola, tal, é o desafio das gotículas que ela recebe de outras, vamos dizer assim, de outras comunidades ou outras sociedades, né? Porque eu entendo como cada lar é como se fosse uma comunidade, né? É uma comunidade, né? Então tem aquilo que você vai forjando no caso nós, né, com a nossa filha em casa, e tem outros lares que forjam coisas que
nós não sabemos. Então, ela, por estar convivendo com esses outros núcleos, acaba pegando gotículas daquilo que não serve para a nossa comunidade. Você tem que ir ali podando, moldando. Esse, para mim, é um dos maiores desafios, né, nessa jornada aí. Como é um desafio isso aí, né? De deixar ela exposta ali, situações que você não sabe, né? Bom, a gente está na busca para trocar a Helena de colégio, né? Sim. E, cara, a gente já visitou uns 10 colégios. E é bem desafiador, porque tu para pensar o seguinte, a gente faz, né, toda essa administração em casa, da oração à noite, né, da oração ali e conversa antes de dormir, e faz todo aquele ritual que é o que vocês falaram agora. E aí quando a gente traz e faz um pensamento assim, pô, a gente tem metade do dia, basicamente, que a criança está acordada, né, nessa idade principalmente, que é mesma idade da Helena, basicamente. Sim. Ela está acordada, metade do dia que ela está acordada, ela está na escola. Ou seja, a metade do dia que ela está sendo ensinada, ela está lá numa escola que tu não tem controle. Então, como é desafiador isso, Sim. de tu buscar uma escola, né? Claro que tu não tem como controlar os colegas, não tem como controlar o que está acontecendo na casa deles, mas a gente buscar o máximo possível para ter esse envolvimento cristão, porque os valores vêm daí, né? Vem daí. Os valores vêm daí. Porque é tão bonitinho, né? Quando a gente senta para almoçar ali com vocês, por exemplo, e quem puxa a oração é a Ana. Vocês vão orar, papai? Quem puxa com 4 anos. E aí, como isso ou seja... Mas sabe por quê, Ivan? Porque é dia a dia. É dia a dia, é rotina. É rotina. Ela já sabe. Natural. É natural. Exato. Né? Então, esse é um desafio muito grande da gente conseguir vencer isso. Né? Não tem como, na verdade. Não. E ela está sendo condicionada, né? Eu até falo para ela sempre assim de manhã. Eu falo, filha, você está indo para a escola para quê? Para influenciar pessoas e não ser influenciada. Ela vai repete. Então, assim, você é para ser luz, é para amar as pessoas, é para encorajar as pessoas. Influenciar com o quê? Com o amor de Deus. Com aquilo que você é ensinado aqui. Em casa, o que está sendo ensinado lá fora não serve, não se aplica para você. Eu sou muito intencional. Eu fico fazendo as programações de programa aqui. Ele faz. Eu faço assim. Tanto é que às vezes eu pego buscar ela na escola, eu percebo que ela está com o flow assim, bem diferenciado, meio atazanado. Falo, olha aqui, ó, fita os olhos aqui. Eu pego, e aí, tal, ela volta a consciência. Pronto, conectou. Agora estou no ambiente de casa. Eu faço esse meio que reset assim, né? Porque vem com muita carga dali da escola. E a gente cuida bastante. A gente fala que ela vive numa bolha. Porque as pessoas olham, nossa, por exemplo, ela não tem acesso à TV. A Ana não assiste celular, tablet, desenho, TV, nada. Muito bom. Quando ela era pequena, todo mundo olhava assim, é impossível. É porque ela é bebê. Porque eu limpava, a gente arrumava a casa, eu cozinhava, ela ali com a gente, né? Livre. Né? Tentava fazer um ambiente seguro, né? Mais livre. Aí, não, deixa ela começar a crescer. Aí ela começou a crescer. Não, é porque você não trabalha, deixa você começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, ela sem. Não, mas... Aí agora fala, não, é porque você só tem uma. Deixa você ter o segundo filho ou filha para você ver. Então, assim, as pessoas não aceitam que... Cara, não é fácil, tá? Nem um pouco. Não Nem um pouco, eu sei o que é isso. Não é. Às vezes, assim... Esse tempo eu tava meio doente, assim, eu falei assim, cara, tudo que eu queria era ir para casa à tarde, dormir. Se eu colocar ela num desenho, eu sei que ela vai ficar 1h30 assim, e eu vou poder descansar. Mas eu não consigo. Eu não julgo quem faz, tá tudo certo. É igual quando ela chega, a gente cuida da alimentação dela. Aí a gente estava no mercado, ela, mamãe, o que é isso? Eu falo, filha, é porcaria. Industrializado demais, é porcaria. Não, é porcaria, Ana. Não, filha, é porcaria. Gente, a gente na fila do caixa, ela dentro do carrinho, e atrás parou um carrinho com o menino sentado no meio do carrinho, já comendo, tipo skinny, Ruffles, sei lá o quê. E o carrinho cheio de porcaria. Cheio. E a sinceridade da criança tomou ela naquele momento. Nunca sai dela, né? Ela olhou pra trás e só fez assim, ó. Olha, mamãe, quanta porcaria. Mas ela não falou pra mim. Olha, sim. Mamãe. Olha, mamãe. Imagina. Quanta porcaria. Olha, mamãe, quanta porcaria. E olhou pros pais da criança, tipo assim, por que você tá deixando seu filho comer
Só de porcaria, tipo, na cabeça dela, né? E eu falei, filha, cada família tem suas regras, deixa ele, tá tudo certo. Agora não acha que a régua dele é a mesma que a tua? Não é, entendeu? Então isso a gente tem ensinado ela com tudo na vida. Ai, mas fulano leva tal coisa na escola, ou ciclano tem tal coisa. Ou ela vê até uma atitude errada ali das crianças, porque ela é meio justiceira, um pouco igual a mãe. Então ela quer apontar assim, né? Olha, fulano tá fazendo... A mãe dele tá aqui? O pai dele tá aqui? Tem um adulto aqui? A responsabilidade é dele. A não ser que estejam fazendo algo para sua integridade física ou de alguém que não possa se defender. Mas tu não te mete na vida dos outros. Então, assim, com ela é muito... Porque aí criança sem filtro, né? Mas é fantástico, assim, ver. E aí, quando o pessoal fala, mas... Nossa, vocês são muito firmes. Ou, nossa, vocês estão criando a Ana numa bolha. Mas todo mundo tem uma bolha. Agora, que tipo de bolha que você quer? É isso aí. Então, tipo, os que dão é uma bolha, é uma comunidade. Porque as que fazem diferente da gente, olha como se tivessem sido julgadas, assim. Eu já senti assim, falei assim, gente, não, a Ana não assiste. Nossa, eu assisto. E, tipo, ela já se sente... E eu não tô julgando nada, porque o filho não é meu, eu sou responsável pela Ana, tá tudo certo, entendeu? Mas já algumas já se ficam assim, nossa, então ela é a perfeita, a mãe perfeita. Não me coloco nesse lugar. Mas é porque incomoda. Então, já coloco uma lupa. Né? Eu falo, cara, do jeito que tu cria, tu vai ter uma comunidade que vai criar desse jeito. E é uma bolha. Do jeito que fulano cria, é outra bolha. Então, todo mundo vive numa bolha. Meu bem fala isso demais. Agora, qual bolha que você quer viver? Então, a gente fez a escolha da nossa. Né? Que é realmente... Eu entendo a dificuldade das famílias que não têm rede de apoio. Nós também não temos. Né? Hoje, para nós dois estarmos aqui, ela dorme 7h30 da manhã. A Jéssica maravilhosa foi lá para casa para tá tendo o GP dela, acho que é online, não sei. Ela só falou assim, eu preciso da senha da internet. Que eu falei, olha, tem Netflix, tem Amazon Prime, porque a gente não sai de casa à noite juntos, né? Só quando a minha mãe tá aqui visitando... Mas hoje, para estarmos Nossa, aqui... É um evento, né? Nunca. É um evento. Sem a minha mãe, nunca. Porque a Ana dorme 7h30 da noite. E ela não acorda. Então, pra gente sair, tem que ter, na verdade, alguém assistindo TV em casa. Uma presença. Não é ninguém para cuidar dela, dar banho, dar janta, nem nada. Puder requisitar a Jéssica mais algumas vezes. Agora eu vou falar assim... Aí volta eu e a Jéssica. Mas... então, aí vocês vão... vontade. Tudo bem. Só pedir que a gente vai. Nossa, obrigado. Porque assim, aí é importante essa questão do casal também, né? Da família. Claro. Porque numa fase a gente até sentia bastante dessa questão, tipo, eu não acho que precisa de uma vila para criar filhos. Tu precisa de conexões e pessoas bem estruturadas no sentido de que faz parte da tua estrutura, que crê na tua estrutura familiar. Pessoas com o mesmo propósito. Isso. Ali, né? Os mesmos princípios, Mesmo valores. princípio. Então assim... As diferenças vão haver, mas o fim é o mesmo. Né? Isso é que importa, né? Então assim, a gente sai para almoçar em família. Dá para sair para almoçar sem a Ana? É mais fácil, mas à noite, por exemplo, vamos querer jantar, né? Ter alguém para ficar, porque por muito tempo foi assim, olha, eu sei que é difícil, mas é eu e você. Primeiro lugar. Não é natural, porque eu até falei para ele, acho que tem pouco tempo, falei assim, você sabia que você é a pessoa que eu amo e que eu escolhi amar? Porque a minha mãe eu amo de graça. Meu irmão eu amo de graça. É sangue, é minha família. Claro que a gente está falando de um contexto, né? Existem irmãos que não se falam, filhos e pais que brigam, né? Mas, tipo assim, a minha mãe, para mim amar a Ana, não me dói nada. Ela tem meu coração. Agora, meu marido é a minha escolha diária. Eu virei para ele e falei, sabia que você foi escolhido? Né? Então, assim, não é aquela coisa, eu não amo de graça. Eu faço pix pra ela todo mês. Brincadeira. Brincadeira. E tem um grupo de homens que eu acompanho e eles foram fazer uma pesquisa numa praça, né? E pegaram alguns homens para perguntar entre a mãe, o filho e a esposa quem era o primeiro. Você acredita que alguns homens responderam que era primeiro a mãe e depois o filho? Acredito. Acredito.
e depois a esposa? Hein, Ivan? acredito. Você acredita nisso? Não acredito. E eu mostrei pra Nana, não, olha aqui, ó, ainda tem isso hoje, né? Talvez seja essa bolha que a gente vive, que a gente ouve tanto disso, né? Sim. A gente vivencia tanto isso do que é mais importante, que essa galera ainda não ouviu. Sim, sim. Né? Enquanto tem um grupo como esse de homens, cara, a oportunidade da galera ouvir É. Sim. quem realmente é mais importante, sabe? Porque assim, eu daria a vida pela minha filha. Eu daria a vida pelo meu marido. Cara, isso mexe. Uhum. Porque a minha filha, por mais que ela faça coisa errada, a compaixão, a paciência, né? Enfim, agora, por que não pelo esposo e pela esposa, pelo E daí a cônjuge, Bíblia fala, né? né? Sobre o marido, Então, né? assim, A eu esposa, olho, o assim, cristão, às a vezes... igreja. E esse entendimento, né? Claro. Da família. É. Às vezes a preocupação dele, tipo assim, é primeiro com a Ana. Eu falei, calma, tá tudo bem. Né? Eu sou a mais... o Reels dos pais no parquinho, que o pai deixa o menino pendurar de cabeça para baixo e a mãe vai cair, vai cair. Nesse nosso caso é o contrário. Eu sou, deixa a Ana virar de cabeça para baixo na árvore, tá tudo certo. E ele fala, meu Deus, vai quebrar, vai torcer, vai voltar inteiro. Ele é muito preocupado com isso. E às vezes, assim, no nosso cotidiano eu falo, calma, tá tudo bem. Né? Porque tem que ter o equilíbrio. Às vezes, em outras coisas, ele é muito preocupado. E eu falo, confia no Senhor. Calma. Tá fazendo tua parte? Calma, espere em Deus. Não é você que vai resolver isso. É o Senhor que vai te dar a direção. Ela me ensina muito. Então, Vocês dois, né? amém. Dois se ensinam muito bem. É. Sim, Casal. claro. Ela me tão ensina sempre- demais. A fé é inabalável. Né? É. Você percebeu, né? É porque, assim... Eu falei pra ele esse tempo atrás, assim, eu cheguei em mim... Eu tô com uma convicção. Eu cheguei num lugar de convicção tão grande. Da onde eu quero ir, o porquê que eu tô aqui, que não é que é difícil as coisas me abalarem, mas assim, não é o amanhã, não é o contrato, não é a conta, não é o financeiro, porque você vê, tudo isso que eu falei envolve o quê? Dinheiro. Não é nada disso. Não é questão da saúde de um ente querido, não é estrutura, conforto. Cara, é que se amanhã meus olhos não se abrirem mais, como é que eu tô? Sabe? É sobre vida eterna. Então, isso em mim, nos últimos meses, assim, essa convicção, assim, do porquê que eu tô aqui, me pegou. Sempre tive. Mas sabe quando algo... Você entra num lugar mais profundo? Né? Então, às vezes, eu tô num lugar específico que eu tô assim, cara... Tá eu e Deus. E às vezes ele tá assim, amor, a água tá batendo ali, eu tô meio desconfortável. Eu falo, confia no Senhor, igual ele falou ali, né? Ele tava, eu vou descansar. A gente precisava... Mas não é assim bonitinho, não. Gente, o bicho tá pegando lá. Aqui só porque a gente tá no podcast, né? Então a gente faz Dá uma bonitinho amenizada. Assim, porque às vezes eu viro e falo assim, tu não confia? Né? E eu... Deu para vocês perceberem, né? Eu falo bastante, sou bem forte, assim, porque isso vem de mim, né? Essa minha personalidade é uma, dele é outra, e tá tudo certo. E eu falo assim, confia. Então, às vezes, eu sou muito enérgica no... Tá duvidando por quê? Em algum momento, Deus já deixou de fazer. Tem um testemunho dele, quando ele foi para Goiânia, foi mandado embora, certo? Seguro-desemprego ali era 5 meses na época, ou seja, era até maio, dezembro, maio. E aí ele ali desesperado, porque a realidade financeira de uma cidade do interior da Bahia, gente, é uma. Naquela Custo de vida, época, né? R$900, você era rico na Bahia. R$900, gente, você não alugava um estúdio em Goiânia. Então, o que ele achou? Pô, se eu for para Goiânia, o salário mínimo acho que era R$1.100, R$1.000, nem lembro quanto que era. Se eu for para Goiânia e ganhar 1.100, eu alugo um apartamento, compro um carro, uma moto, tipo assim, achando que ia ter uma vida assim, né, mais de patrão em Goiânia. Era mais um pouco. Não, tipo, 1.200 tu achava que segurava ali. E aí, quando ele foi vendo a realidade da cidade e procurando emprego, gente, esse homem Nunca tinha entregou. saído, né? Ele nunca tinha saído. Então, é um homem, só para vocês entenderem o contexto aqui familiar.
Um homem criado a leitinho pela mãe em casa. Eu também fui, não posso falar nada de você, mesmo, tá? querido. Também fui. Eu tive toda uma estrutura familiar. Mas assim, minha sogra e meu sogro da bleia, minha sogra do sapatinho de fogo, Do coque. do coque, irmã do coque da saia, Da oração, né? da oração. Quando eu conheci conheci ela, ela já bateu o olho em mim. Eu falei, fez um Senhor, raio-x, senhor, né? não revela. Tô brincando. Não revela tudo. Não revela tudo, não. Só a parte boa. E ela, assim, então, ele foi criado, gente, para ter sido casado com a dona de casa, assembleiana, a mulher do coque, porque é assim o histórico familiar dele ali. A minha configuração, né? Quando eu fui conhecer eles, que aí nas viagens para Bahia, primeiro que a avó dele chegou assim na porta, fez assim, ó. Virou as costas, não me deu oi. Avó! Aí ela veio assim, olhou para mim, minha sogra. Aí eu já falei, pronto, me odeia, né? Aí eu de esmalte vermelho, eu tenho uma estrela de Davi tatuada nas costas. E eu, na casa dele, Bahia, calor, úmido, com um vestido de alcinha assim dentro de casa. Fui lavar a louça, ela viu a tatuagem, olhou minha unha vermelha. Falou assim, eu nunca pensei que meu filho fosse namorar, né? Ficar no sentido de estar com alguém como você. Tipo, você não é o perfil de mulher que ele namoraria. Na hora eu bati. Assim. Então, assim, esse é o contexto familiar dele. Né? Meu sogro e minha sogra casados há 30... 30 não, que você tem 30, 40... Você tem 35, uns 38, vamos. 38. Pelo menos uns 38 anos de casado aí. Eu não, meu pai e minha mãe foram de namoro. Eu vim de namoro, não foi casamento, família conturbada. Eu tenho 8 irmãos, porque é 4 por parte de pai, 3 por parte de pai, 1 por parte de mãe, 4 de consideração. Vim de um contexto familiar, mas, né, sem ser a tradicional família brasileira, vamos dizer assim. Então, fui morar fora, viajei pro exterior com 14 anos. Ele mal tinha saído da cidade. Então, são duas pessoas com contexto familiar totalmente diferente. Minha mãe trabalhando fora, minha sogra, a roupinha dele, gente, é passadinha, dobradinha no guarda-roupa. Né? Não tinha Eu sei o que é isso. Né? Então, assim, eu já tive, né, fui criada com a minha mãe, claro, com meu padrasto em casa na época, mas eu tinha uma babá dentro de casa, né, que era o contexto da mulher que precisa trabalhar fora, né, enfim. Então, essas duas pessoas de um contexto familiar totalmente opostos. Então, existe uma expectativa. Existe, né, e existia ali, isso é relacionamento, expectativa do tipo de mulher que ele ia se relacionar e aquilo que ele espera como um homem do que uma mulher vai trazer para a mesa, para casa. E a outra expectativa de um lado, cara, eu sou viajada, eu falo inglês fluente, eu isso, eu aquilo. Então, são essas pessoas que falam assim, cara, você é minha escolha. Então, enquanto tá tudo bem, é fácil tu dizer assim, mas e quando tá difícil? Quando a comunicação não tá batendo? Porque acontece, gente. Acontece quando você está no vale, naquela sequidão que você fala assim, agora o amor é uma escolha. Porque hoje em dia é só o povo está resetando e larga. Uhum. Não está dando certo? Está me enchendo o saco demais? Ah, pega descendo, é descartável. E às vezes, e pra gente não é assim. Então a gente passa assim pelos momentos difíceis, pelos vales, e nesses vales, um tem que estar mais forte que o outro, porque se os dois estiverem assim, a corda rompe, né? Por isso que o testemunho maior é o permanecer. Né? Depois de tudo isso, de toda a situação, o que é que resta? Permanecer, né? E se esforçar um pouco mais para permanecer e continuar permanecendo. Mas deixa eu falar uma coisa, Matheus. Eu acho que a oração dos seus pais funcionou e, como sempre, né? A oração de um justo funciona, né? Porque pra Sara só falta o coque, né? Porque o resto... O resto ela tá tudo bem. Mais ou menos. A gente fala assim, de fé já mostrou. Não, então, mas aí era o que a gente estava falando. Eu rodei, mas aí ele mudou para Goiânia procurando emprego. E ele, vasta experiência no ramo de carro. Concessionário. O primeiro trabalho dele foi com aquilo, e com aquilo ele só foi crescendo na Bahia. Entregando currículo.
Ele na expectativa de já arrumar um lugar para ele lá em casa, a casa da minha mãe era uma casa muito grande. E minha mãe falou, Matheus, tá tudo certo. Ele, não, eu quero arrumar meu canto, eu sou homem, né, aquela coisa toda. Eu vim para cá. Gente, eu acho que ele entregou mais de 250 currículos em Goiânia e nenhuma porta se abria. Nada. E o currículo dele, impecável. Impecável. E ele foi bater naquele desespero e eu falava assim, calma. E ele não é muito de falar, assim, de rebater. Ele é mais de sofrer internamente. E aí um dia ele estava assim, dirigindo, a gente indo para a igreja em Goiânia e ele querendo chorar assim, angustiado, tipo assim, cara, eu mudei para a cidade, tô morando na casa da minha namorada, tô sem dinheiro, assim, ele tinha o seguro-desemprego, mas e aí, o que vai ser da minha vida? E aí eu falei assim, espera que no tempo de Deus tudo vai se resolver. E ele olhava para mim tipo assim, como assim, né? Tipo, que fé é essa? Não é possível. E aí, gente, ele tinha feito uma entrevista, não tinha dado muito certo, porque o lugar era muito longe de onde eu morava, que aí minha mãe fez um combinado com ele. Quando você arrumar um trabalho, você pode continuar morando aqui o tempo que você quiser. Você não é obrigado, porque ele estava vendo que pelo valor de salário da época, ele não ia conseguir morar perto de mim, porque eu morava num bairro muito bom em Goiânia. Enfim, resumindo, tinha feito uma entrevista, o cara tinha gostado muito dele, mas não tinha, a vaga não era compatível ali na época. A última parcela de seguro-desemprego dele caiu dia 23 de maio. Eu não me esqueço a data. E no dia 23 de maio, o cara ligou e falou assim, Matheus, eu acho que era perto do final de semana. Eu sei assim, na próxima segunda-feira, eu acho que era tipo uma sexta-feira. Ele falou assim, segunda-feira você pode vir, que eu tenho uma vaga para você. E aí foi assim, gente, foi assim, Deus deu o maná diário ali. E eu virei e falei assim, Aí ele acho que tirou todo o choro que estava angustiando naqueles últimos meses, né? Ele, meu Deus, então, assim, como que eu consigo duvidar? Os milagres financeiros, assim, de provisão de comida, eu não digo financeiro só de dinheiro, gente, mas é financeiro de geral, é provisão. De eu estar num culto, eu ter servido num louvor, e Deus falar assim para mim, vai beber água. E eu falar assim, hã? Vai no bebedouro, vai beber água. E eu falar assim, Senhor, não estou com sede. Sara, vai beber água. Eu ia beber água e encontrar um brasileiro amigo meu que chegou lá. Oi, Sarinha, quanto tempo não te vejo? Tudo bem, tudo? E antes de ir para a igreja servir, eu tinha o último copo de leite na geladeira. E tinha comido antes de uma torta congelada, um shepherd's pie, uma torta tipo de carne moída e tal. E eu falei assim, Senhor, quando eu voltar para casa eu não vou ter o que comer. Eu só tenho o último copo de leite. Enfim, fui servir, Deus falou, fui lá beber água. E o Léo, lá de Brasília, um amigo meu, né, lá, tava lá, Sarinha, quanto tempo, PPP, a gente conversando. E ele, como é que você tá? Eu, Léo, tudo bem. Ele, não, como é que você tá? Eu falei assim, eu tô com umas questões da minha conta que tinha travado, bloqueado, eu tava sem dinheiro mesmo. E aí ele falou, tá. E a gente vai falar de música, de uma banda de Goiânia que ele gostava, que ele tinha um CD. Aí ele falou assim, Sarinha, depois do culto vai lá em casa, que eu quero mostrar o CD que eu tenho pra ti, PPP. E quem sabe você não janta lá? E já me deu um alívio. Falei assim, nossa, o jantar de hoje talvez eu vou ter. E aí acabou o culto, terminei ali de servir, fui pra casa dele, tava fazendo comida, ele falou assim, entra lá no meu quarto que o CD tá em cima da cama. Pode ir lá pegar. Na hora que eu abri a porta, eu fechei. Ele tava atrás de mim. Eu só fiz e fechei. Aí ele abriu. Gente, tinha compra de supermercado pendurada até na hélice de ventilador. Tinha 2 beliches. Tinha compra de mercado nas 2 beliches, no chão, pendurado no ventilador. Tinha, assim, 6 meses de mercado. Comida congelada, comida fresca, cereais, assim, secos, né? E ele abriu, assim, ele estava por trás de mim, abriu e falou assim, é para você. Eu comecei a chorar, falei assim, como assim é para mim? Ele falou assim, Deus me mandou beber água no culto e eu não estava com sede. Falou para ele, vai beber água. E ele, Senhor, eu não estou com sede. Da mesma forma que foi comigo. E Deus me falou que era para fazer. Então, isso aqui é cuidado de Deus. É cuidado de Deus, Sara. Porque
Eu fiz o que Deus mandou. E dali foi, então, assim... Cara, não... Entende? Tipo assim, como hoje eu vou duvidar que Deus vai me dar o que comer, vai cuidar da minha casa? Se tivesse todo mundo à toa, de braço cruzado, sem fazer nada, esperando cair do céu, é uma coisa. Mas, poxa, eu casei com homem trabalhador, eu sou trabalhadora, a gente está ali todo dia correndo atrás. Como que eu vou duvidar que ele cuida? Entendeu? Não tem como. Então, quando ele fala que eu sou cheia de fé, porque assim, cara, não tem como. Não tem como. Às vezes eu fico assim, cara, tá virando um mês, aluguel é semana que vem, conta vai vindo. Mas, e se faltar? Se eu não tiver para pagar? Deus quer me ensinar alguma coisa ali. Responsabilidade. O que é? Então, vamos aprender. Mas faltar o que comer, faltar o que vestir, não tem como. Então, eu estou vivendo isso, cheia de fé. Então, às vezes, e com outras coisas. Então, às vezes, ele quer, né, não desmoronar, mas cai um pouquinho. Opa, calma aí. Eu viro para ele e falo. No dia que ele falou do testemunho, foi bem isso. Eu falei assim, Deus vai dar hoje o que a gente precisa. Aí ele só me mandou uma mensagem assim, quando ele estiver frente ao mar, não puder atravessar, porque ele falou, nossa, eu fechei algo pontual, que era o que a gente precisava, ainda sobrava. Então, assim, o que para ele, como a minha mãe também falou em questão da Austrália, eu quero ver onde Deus vai te levar, ele foi meio sarcástico, ele assim, se é para descansar, então eu vou descansar. E Deus foi, como a gente fala, deu na moleira, né? E hoje eu indo ali visitar um cliente e algumas reflexões, né? Falei, cara, a gente tem tanta voz para ouvir hoje, nós ouvimos tantas vozes, tantas e tantas e tantas vozes. E agora com o que você falou aí, Linda, sobre você ouviu a voz de Deus falando para você ir beber água, você não estando com sede. E o seu amigo também. Ou seja, qual a voz que vocês decidiram ouvir? A voz de Deus. Poderia ter ouvido a voz da incredulidade, a voz do achismo, a voz de tantas outras coisas. A voz do fisiológico, né? Não, tô com sede. Não tô com sede. Mas decidi ouvir a voz de Deus. Foi necessário mais de 3 vozes, né? Você submeter essas vozes ao quê? A voz de Deus. Então, é um desafio para mim hoje é acentuar a voz que realmente eu devo ouvir, né? Porque são tantas vozes, alma inquieta e tantas coisas, né? Então, acredito que esse é o desafio do cristão nesse tempo, né? Nesse tempo de tanta informação, nesse tempo de tanta gente falando tanta coisa, né? E muitas das vezes sem fundamento, né? E à medida que a gente vai sendo fundamentado na palavra de Deus, né? Para afinar a voz. É como um violão, né? Você pega um violão desafinado, você vai ali afinando. Olha, agora você consegue tocar uma canção, né? Tá tocando uma canção. Então, eu acredito que é por aí, né? E afinando, né? E afinando, o que é? É importante, é legal a gente trazer isso, Matheus, porque afinando é afinidade. Né? E essa afinidade com Deus. A gente já falou aqui tantas outras vezes dessa voz, e a voz de Deus, né? A Sara falou muito bem isso. Mas tanta gente nos escutando agora e pensando, mas como é que eu ouço a voz de Deus? E eu costumo dizer que a voz de Deus ela é inconfundível. Tu pode ouvir 10 outras vozes, mas quando Deus falar, tu vai saber que é Deus. E isso tu só vai saber se tu escutar a palavra de Deus todos os dias, se tu ler a Bíblia, se tu realmente tiver uma afinidade com Ele. Se tu tiver essa afinidade de todos os dias, tu tá conversando com Ele, aí tu vai saber quando é Deus falando contigo. Né? É legal a gente trazer isso porque isso faz todo sentido no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas perguntam, né, e ficam pensando, mas como é que ele sabe que é Deus falando? Tu sabe que é Deus falando. Porque a gente tem que prosseguir em conhecê-lo, né? Se eu, por exemplo, chegar no lugar, a pessoa falar, fecha os olhos, Matheus. E eu chegar e começar a falar, quem é que tá falando? Ivan. Por quê? Eu conheço. Conheço a voz. Conheço a voz. É o pastor e as ovelhas, né, também. Eu lembrei de Eclesiastes 4 que diz, é melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se cair, um levantará o outro. Olha aí. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o levante. Sim. Uau. Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Amém. 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 Queria agradecer, estamos chegando ao fim desse episódio, né? Obrigado aqui por compartilhar nessa mesa. Foi uma honra pra gente, né, Ivan?
e de Nossa, todos aí foi. que estão acompanhando, né? Conhecer a história de vocês, né? Conhecer como Deus trabalhou e vem trabalhando na vida de vocês, né? Na família, na história, no trabalho, né? Crendo e que Deus vai levar vocês ainda para outros horizontes, Amém. né? Que a Amém. gente aqui não consegue nem enxergar, mas Amém. Ele sabe. Amém. Né? Amém. Nós E cremos. que esse caminho continue sendo preparado Amém. por Ele, né? Que esses corações estejam prontos para receber tudo que Ele tem para vocês Amém. aí. Amém. Obrigado É. pelo carinho, André, e pela oportunidade. Ivan também. Então tá Obrigada, Deco e Ivan, por nos sentir, né, nos fazer sentir tão confortáveis. Sim. Né? Eu falei assim, eu sou mulher, falo demais, mas faz parte, né? Podcast é pra isso, Que tô bom. brincando. Disseram mas que é a vocês... primeira vez, não parece, É. não parece. O Tavam papo bem fluiu à muito que bem. foi, Ah. mas vocês é porque vocês nos fizeram sentir bem confortáveis, né? Então, Sim. obrigada pelo convite. Se tiver algo mais para compartilhar, essa mesa é de vocês, essa mesa é do Senhor, né? Amém. E Amém. aí, onde a gente usa para compartilhar essas histórias, testemunhos, né? E tudo aquilo que pode edificar a vida de alguém. Então, sinta-se confortáveis também, mas dizer, ó, tenho algo para compartilhar. Podem vir, que aqui as portas estão abertas, a mesa está Amém. preparada. Amém. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigada. É isso aí, gente. Gostaria de agradecer vocês por estarem aqui hoje, né? Esse casal lindo e foi lindo ter vocês aqui hoje. Foi lindo mesmo. Tudo isso que vocês compartilharam e mostraram aí para glorificar ao Amém. nosso Senhor. Então, um amém e muito obrigado. Amém. Para você que continua aí nos acompanhando, muito obrigado pela presença também. Lembrar do nosso evento no dia 7 de junho, Ivan, TronoConf 2025, né? Um tempo muito especial, com 3 mesas de podcast, louvor, ministração e um tempo legal em conjunto com nossos amigos, família. Seus filhos também podem ser ministrados de 2 a 10 anos. Entra na nossa bio no Instagram e faz a sua inscrição gratuitamente lá. Estaremos todos lá. É isso aí. São convidados de estar junto com a gente Obrigado. nesse dia. Obrigada. Tá bom? Vamos. Muito obrigado e fiquem com Deus aí. Um abraço.